Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo a esse vídeo, essa aula, não é? E hoje nós vamos fazer a preparação para a Guarda Municipal de Imperatriz. Concurso chegando, não é? Material aí sendo produzido na melhor plataforma, certinho? E hoje, lembra que meu nome é Alessandro, professor de atualidades, de geografia e história de Imperatriz. Pessoal, o método de sempre, vamos aprofundar questões, sempre buscando as informações do site oficial, de sites oficiais, ou sites da própria prefeitura, ou sites do IBGE. Lembre que nós, vamos aprofundando a partir das questões. E essas questões, elas são modeladas, são adaptadas, e condiz com a realidade do nível da prova de vocês, certinho? Então, nós vamos buscar compreender aí geografia e história de Imperatriz, sabendo que a prova de nível fácil é uma prova que você não precisa, é uma disciplina que você não precisa se preocupar, mas você tem que fazer sua parte. A parte é responder as questões e buscar subsidiar, a partir das questões, outros assuntos relacionados ao município de Imperatriz. Certinho? Lembre-se que são 50 vagas. Lembre-se que o salário é atrativo. E faça o esforço em casa, com o material que vocês têm, que é a melhor plataforma que vai te colocar dentro do concurso. Vai virar funcionário, servidor da prefeitura. Certinho? Então vamos lá, vamos para a primeira questão. A primeira questão é uma questão de nível fácil, é uma questão tranquila, e vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, o século XX, durante o século XIX, a navegação pelo rio Tocantins representou, certo? Então, ele está aqui falando nesta questão, ele está começando a abordar, o processo de ocupação da região tocantina, região que se encontra a cidade de Imperatriz, Então, ele falou de navegação, pelo rio Tocantins, certinho? E aí, você vai dizer assim, representou a emigração da população da cidade de Belém. Emigração para a cidade de Belém, ou seja, a saída de pessoas de um lugar para o quê? Para outro lugar, No caso, esse outro lugar seria basicamente Belém. Não seria emigração, Seria para Belém, seria emigração de Belém para outras regiões, que no caso seria a região tocantina. Vou explicar isso daqui a pouco no esqueminha. Então, alternativa errada. A expansão da produção de arroz nos caminhos do atual estado do arroz. Essa questão está totalmente errada, ela é uma questão anacrônica, está fora do seu tempo. Nós estamos falando do século XIX, certinho? Vou explicar isso daqui a pouco para vocês. A emigração da população para a cidade de São Luís. Novamente, uma alternativa que não condiz com a realidade. O impulso da colonização da atual região tocantina. Então, nesse caso aqui, essa daqui é a alternativa correta, porque, de fato, você tem que lembrar que foi durante a subida, os períodos de subida do rio Tocantins a partir de Belém, que essa região acabou se povoando um pouquinho mais e fundando algumas vilas, algumas povoações, dentre elas Imperatriz. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o que a gente pode falar desse processo, Bom, vamos lá. Então vamos pegar aqui, eu vou dar uma abordagem, 2 esqueminhas para você lembrar. O primeiro deles, você vai lembrar desta data aqui, deixa eu ver aqui. Você vai lembrar dessa data aqui, Lembre-se sempre desta data. 1000
1852. Certinho? Esse daqui foi o ano da fundação da atual imperatriz. Certo? Beleza? E essa fundação da atual cidade, atual imperatriz, está no contexto, né? Está no contexto da navegação pelo Rio Tocantins. Certinho? Olha que fácil. Só que aí o que você vai fazer? Você vai dizer assim, ó. As pessoas saíam de um lugar, que é Belém, e subiam o rio Tocantins em direção ao sul, certinho? Em direção ao sul, não é? Eles subiam o curso do rio Tocantins, certinho? Chegando no que a gente chama de, o que hoje a gente chama, não é? De região tocantina, certinho? Região tocantina, certo? É essa daí a ideia que você tem que ter de povoamento. Isso aconteceu no século XIX, certinho? Olha que fácil, gente. Tudo bem? Professor, e quem foi o homem que fundou na região tocantina Imperatriz? Nesse processo, você tem que lembrar, olha só, do fundador, né? Olha aí, Frei Manoel Procópio Coração de Maria. Certinho? Olha que facinho. Então, com esse esqueminha, dá para a gente explicar que as pessoas não chegaram até Belém, como diz a primeira, mas partiram de Belém. Aqui é a partida, certinho? A partida. Se fosse para ser, seria emigração de Belém, e não emigração para Belém, né? Então está errado, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas outras, para vocês observarem. Certo? Deixa a expansão do arroz para lá. A emigração da população para a cidade de São Luís. Não tem sentido isso também. Isso daí não tem nem esquema, né? E pronto. E o impulso à colonização da atual região tocantina pela navegação do rio Tocantins. Tá certo. Agora o item B da produção de arroz, é bom você lembrar disso daqui, ó. Certinho? É bom você lembrar disso daqui. Quer ver? Você vai pegar e vai lembrar disto daqui, ó. Imperatriz, na história econômica de Imperatriz, nós temos 3 ciclos econômicos fundamentais. Certinho? Bem fácil, viu? Ô, professor, e seria qual? Então, vamos lá. Seria o ciclo do arroz, que desenvolveu principalmente na década de 1960, 1970, certo? Temos o ciclo da madeira, e por que não colocar na pecuária também? Porque onde se desmata aparece pastagens, certinho? E por último, o ciclo
do ouro, mas não é ouro aqui, não é? Por causa do garimpo, por causa do garimpo no Pará. E aí e a Imperatriz viveu a áurea do ouro, né? Porque, na verdade, muitos dos recursos que forneciam para os garimpos no Pará passavam por Imperatriz, e isso acabou desenvolvendo uma economia forte na região. Esse daqui, década de 1970, 80, e paralelamente 1970, 80 também. Certinho? Então aí nós temos, por isso que está errada o item B. Por quê? Porque ele falou do século XIX e você pode perceber que o desenvolvimento do ciclo do ouro próximo à estrada do arroz se dá justamente, não é, na década de 60, 70, enquanto que o exercício fala em século XIX. Ok? Tranquilo? Tranquilo? Então vamos lá, certinho? Questão 2, pessoal. Uma questão fácil de limites administrativos de Imperatriz, né? Atualmente, o município de Imperatriz possui limites com 8, 9, 10 ou 11 municípios. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar aqui, ó, Imperatriz, colocar em destaque, em evidência. Aí lá para o norte, a gente sabe que Imperatriz faz fronteira com Davinópolis. Também faz fronteira com São Francisco do Brejão, certo? Ambas as cidades é da nossa querida Maranhão, né? Nosso querido Maranhão, beleza? Maranhão aí na testa, Maranhão aí, ó, na cabeça, certo? Mas tem outras também cidades que fazem fronteira com Imperatriz, que é do Maranhão, como, por exemplo, João Lisboa, Maranhão, Senador Larroque, pronto, essa faz fronteira com Maranhão. O que mais? Davinópolis, a cidade de Davi, também faz o quê? Fronteira com Imperatriz, cidade do Maranhão também. Certo? O que mais, professor? Governador Edson Lobão. Edson Lobão. Uau. Certo? Faz também fronteira com o Maranhão. E aí temos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cidades que fazem fronteira, né, maranhenses que fazem fronteira com Imperatriz. E aí você tem as cidades do lado do Pará, que é Sampaio, também faz fronteira com o município de Imperatriz, Sampaio, Tocantins, Augustinópolis, deixa eu coisar aqui, deixa eu apagar aqui, fui prestar atenção aqui numa escrita aqui e acabei escrevendo errado. Ó, Augustinópolis, Tocantins, os limites, né? Praia Norte, Praia Norte, vamos lá. Praia Norte, também faz fronteira do Tocantins, e a derradeira é São Miguel do Tocantins. São Miguel do Tocantins. Então, essas são as cidades que fazem limites com a Imperatriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se são 10, nós vamos o quê? Olha que lindo. Marcar com marca-texto aqui. E passar a vara. Certinho? Olha que bonitinho. Eita, passei a vara errado. Ó,
e Passavara. Beleza? O município de Imperatriz faz fronteira com 10 municípios da região. Certinho? Para a próxima. Questão 3, pessoal, vamos lá. Essa é uma clássica de clima, né? De acordo com a classificação de Aziz Abseber, o clima da região de Imperatriz é do tipo tropical, com verões quentes e úmidos, tropical, com invernos secos e frios, equatorial, com verões quentes e úmidos, e tropical de altitude. Já vou adiantando a resposta, vou explicar o clima, mas adiantando a resposta. A alternativa correta é a alternativa A, de I love you, certo? Essa daqui é correta. Professor, qual é o tipo de clima que tem em Imperatriz? Imperatriz possui o clima, olha só, tropical semi-úmido. Semi-úmido. Beleza? Que também pode ser chamado de tropical continental, tropical típico ou somente tropical. Esse clima, ele é sempre quente. Sempre quente. Certo? Ou seja, ele tem que característica? Bom, veja lá. Você tem, quer ver, ó, esse sempre aqui, ele vai ser, né, estar associado à baixa diferença térmica entre os dias mais frios e os dias mais quentes. Então, isso é chamado de amplitude térmica, baixa amplitude térmica. Certinho? Ou seja, a temperatura praticamente não oscila durante o ano. E esse outro aqui, essa outra palavra, aí, essa expressão aqui, ó, azul, que está aqui, opa, deixa eu apagar aqui. Esse azulzinho que está aqui, ó, esse azulzinho que está aqui, ele diz quente. Então tem baixa amplitude térmica e ele é quente. Então você vai dizer que é sempre quente, professor? Sempre quente, nesse caso aqui, seria o quê? Seria o quente aqui seria, com certeza, né, médias térmicas elevadas. Ou seja, é quente o ano todo, né? Médias térmicas elevadas. Certinho? E o semiúmido aqui, ele representa o verão mais úmido, né? Por causa do aumento do calor, evapora mais água, né? Das plantas tropicais, evapotranspiração, como a Mata Atlântica, não é? Por exemplo, o tropical tem isso, né? E aqui, na verdade, na região de Imperatriz, que não tem Mata Atlântica, você acaba tendo o quê? Você está tendo uma umidade que vem de fora, geralmente da Amazônia, que também é uma mata tropical. Então você vai ter o verão úmido, certinho? Bastante úmido ou chuvoso. E o quê? E o inverno seco. Certinho? E o inverno seco, perfeito. Beleza? Então, olha só. Então, verão úmido e o inverno seco. Então, essa é a característica do clima daqui. Inverno seco. Certinho? Então, olha só. Lembrando que quando eu falo que é úmido, certo? Eu estou falando que o clima é, olha só que fácil, chuvoso. Certinho? Olha que fácil. Então você pode perceber, ó, quente o ano todo, sempre quente, e verão chuvoso, inverno seco. Então,
segundo a classificação de Aziz Abseiber, o clima tropical tem verão quente, realmente, e úmido, realmente. Certinho? Os outros, por exemplo, tropical, que acertou o nome do clima. Inverno seco, certo? Inverno seco tá certo. E frio não, é quente, porque é quente o ano todo. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Certinho? Vamos para a próxima. Segundo município com a maior população do estado do Maranhão é o mais populoso da região tocantina, sendo conhecido como fala sério, né? É lógico que é a B, Imperatriz. Imperatriz, pessoal, olha só que bonitinho, ó. Ele tem uma população absoluta, ele possui uma população absoluta, ou população total, né, de 273, aproximadamente isso. Vou até pegar aqui e vou dar para vocês o já valor corrigido das estimativas mais atualizadas. Isso mesmo, 273, aproximadamente, pouco mais que isso, habitantes. E aí, quando você pega, por exemplo, os 1.369 quilômetros quadrados, né, que tem, vai ter uma população relativa de quase 199 habitantes por quilômetro quadrado. Certo? Então, olha só, população total de 273 mil habitantes e população relativa de 199, pouco mais que isso, habitantes por quilômetro quadrado. Logo, Imperatriz é a cidade mais populosa do interior, né, fora a capital aqui do Maranhão, é a segunda mais populosa e é uma das que tem maior adensamento populacional também. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Certinho? Questão número 5, pessoal. Vamos lá, então. Essa questão número 5, ela é exatamente a questão número 1. É a mesma temática. Vamos dar uma olhada. Ó. No século XIX, né, ano de fundação do quê? Ano de fundação da nossa querida século de fundação da nossa querida Imperatriz, 1852. Na região correspondente a hoje, município de Imperatriz, teve início um processo de ocupação que foi intensificado devido ao crescimento da navegação pelo rio Tocantins. Né? Então, a cidade de Imperatriz fundou-se pela navegação pelo rio Tocantins. Esse fluxo migratório, lembra que esse fluxo migratório saiu de Belém, saída de Belém, certo? Iria ser responsável pelo aumento considerável da população na região tocantina, tornando-se uma região cobiçada principalmente por seu grande potencial natural. E, lógico, estratégico, locacional, né? Confrontos de dois rios grandes, encontros de dois rios grandes, né? Tem relação com esse momento da história. Vamos lá. A chegada de muitos imigrantes provenientes de Belém. Perfeito. A chegada de muitos migrantes provenientes de Belém. Aqui parece que está tudo 100%. Desenvolvimento de grandes indústrias na região. Fala sério, indústria. Até hoje nem é industrializado. Está errado. Elevação de Imperatriz à categoria de metrópole. A região metropolitana de Imperatriz, que a gente vai ver depois em outras questões mais futuras, né, foi em 2002, certo? Ou seja, não tem elevação momentânea, instantânea de metrópole, né? Então está errado. E ocupação da região por pessoas, de sua maioria, oriundas do sul do Brasil. Não, oriundas, olha só, oriundas, originadas de Belém. Facinho demais. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. A. Beleza? Pessoal, então, fizemos nesse bloco 5 questões fáceis. Lembrando que a quinta
teve uma repetição de assunto da primeira. Você pode perceber que é muito tranquilo e a gente volta daqui a pouco no próximo bloco para fazer mais 5 questões de geografia de Imperatriz.